Olá pessoal do canal do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos aqui para dar continuidade, ou melhor, para encerrar essa série de estudos sobre o batismo com ou no Espírito Santo. Nós vamos concluir justamente esses estudos falando do estar cheios do Espírito. Nós falamos no programa anterior que aquele que busca o batismo em fogo ou no fogo, é possível que esteja buscando uma maldição para si mesmo. E nós terminamos justamente a aula falando sobre a importância de se buscar o estar cheio do Espírito Santo. E é justamente isso que nós queremos motivar você a entender esta frase. Se nós perguntarmos para várias pessoas sobre como é que nós estamos cheios do Espírito. Como é que nós ficamos cheios do Espírito? Como eu falei, se nós perguntarmos nesse universo religioso, sobretudo cristão, os protestantes da linha pentecostal vão dizer: quando eu estou falando em línguas, quando algum fenômeno diferente, alguma experiência diferente, eu alcanço e eu passo. Quando eu vibro, quando eu tenho meus sentimentos apurados, certamente isso é uma confirmação que eu estou cheio do Espírito. Se nós perguntarmos para aquela linha mais tradicional, vai dizer: quando eu estou lendo a palavra e vendo um texto que realmente tem a ver com a minha situação, eu vejo que eu me encho do Espírito. Ou quando eu estou orando, enfim. Nós temos N resposta para descrever, a partir da ideia daquele que tem a sua experiência, responder tal pergunta. Mas, como nós estamos aqui justamente buscando deixar a Bíblia falar, certamente a gente vai ouvir o que as Escrituras dizem com relação a isso. Essa questão de cheios do Espírito Santo, nós sempre temos que buscar o que a Bíblia diz. Como nós fizemos com relação ao texto da palavra fogo, lá de Mateus capítulo 3, nós também podemos fazer com relação aos cheios do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo era algo que não só competia aos apóstolos. Nós temos isso, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, nesse capítulo 2, versículo 4, nós temos os apóstolos cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito Santo estava concedendo a ele como poder. Em Atos capítulo 4, 31, agora nós vemos a igreja também estando cheia do Espírito Santo. O escritor de Atos, Lucas, vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E no capítulo 6 de Atos, versículo 3, vai dizer: meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então nós temos os apóstolos que ficaram cheios do Espírito Santo, e aí nós podemos ver qual foi o resultado que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O resultado foi: eles estavam falando em línguas conforme o Espírito os concedia. Em Atos capítulo 4, a igreja ficou cheia do Espírito Santo. E como é que eles poderiam demonstrar isso? Diz lá o texto: eles anunciavam a palavra com intrepidez. Atos capítulo 6, versículo 3, com aqueles 7 homens que foram escolhidos para servir à mesa, a igreja precisava ver naqueles homens
que estavam cheios do Espírito através do quê? Da sua sabedoria e da boa reputação que eles tinham com a Irmandade. Então, estar cheio do Espírito sempre estava linkado com uma ação que o Espírito concedia para que eles pudessem praticar. Então, sabendo disso, nós precisamos justamente identificar em nós como que as Escrituras nos instruem para que a gente possa perceber que nós estamos cheios do Espírito Santo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, João vai dizer: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa promessa que foi citada lá para os apóstolos e consequentemente para nós podemos ver que nesse diálogo final aí, né, entre Jesus e os apóstolos, o Senhor estava justamente marcando a importância dos frutos espirituais para demonstrar que o cristão, o discípulo de Cristo, ou aquele que o Senhor chamava para especificar os seus trabalhos, estavam justamente cheios do Espírito. Lá em João 14, ou melhor, João 15, versículos 1 e o versículo 5, ele vai trazer a imagem da videira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa analogia da videira com o intuito de informar o relacionamento que deve haver entre o cristão, entre o discípulo de Cristo, aquele que crê no Senhor, no seu Salvador Jesus Cristo, e que tem Deus como seu Pai, isso é importante porque necessariamente faz com que aquele que crê tenha essa certeza do relacionamento que há entre ele e o Espírito Santo de Deus, demonstrando assim o seu caráter, ou o caráter de Cristo na vida daquele que é seu discípulo. Então, é o Espírito Santo que produz em nós o seu fruto. E esse fruto, à medida que nós nos entregamos a ele, vai fazendo com que produza em nós o caráter, logicamente, de Jesus Cristo. Nesse relacionamento, nós temos a ação do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o Espírito é o penhor da herança do cristão. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre o que é ser o penhor da herança do cristão. Sobre aquele que, assim, tem certeza que o seu resgatador vai vir buscar. O Senhor deixou o seu valor em nós, colocou o Espírito Santo em nós e vai dizer, olha, isso é a garantia de que eu venho aqui resgatar você. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, né, no versículo 13, nós vemos que o Espírito é o selo do cristão. Então, Efésios 1, 13 e 1, 14 vai dizer que ele é o selo e que ele é o penhor. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que o Espírito nos auxilia nas nossas orações. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Então, nesse ponto, nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida. A importância dele na vida do cristão, fazendo com que a gente entenda a ação dele, que faz com que nos transformemos e, como eu já falei, demonstremos o caráter de Cristo na nossa vida. Então,
quando a gente vê a ação do Espírito Santo, é importante esperar também, em contrapartida, a nossa atuação para com ele. Então as Escrituras vai dizer coisas importantes sobre isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, vai dizer: não apagueis o Espírito. No contexto da pregação, da palavra de Deus que é pregada, e é pregada pelo Espírito Santo, dê atenção à palavra do Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Essa é a versão da NTLH. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Então, pegando essa tradução, faz com que a gente aplique para nossa vida diária, né? O Espírito Santo quer atuar. O que nós devemos fazer? Uma única coisa: não deixar que ele seja atrapalhado na sua atuação na nossa vida. De fato, devemos colaborar, porque se nós não andarmos no Espírito, como Gálatas 5:26 vai dizer, certamente não vamos deixar que ele nos transforme como ele tem realmente buscado fazer isso. Daí eu queria justamente entrar na frase da qual nós começamos: enchei-vos do Espírito. Como nós vimos a ação do Espírito nos apóstolos, fazendo com que eles falassem línguas, a ação do Espírito de Deus na igreja, fazendo com que elas pregassem assim, com intrepidez, e a ação do Espírito Santo, dando sabedoria e boa reputação para que aqueles 7 homens em capítulo 6 de Atos pudessem ser escolhidos para servir as mesas, nós podemos agora ver o que é que nós precisamos fazer para ter a certeza de que estamos cheios do Espírito Santo, ou que buscamos estar cheio do Espírito Santo. Isso nós encontramos justamente lá em Efésios capítulo 4. Por exemplo, se a gente juntar Gálatas 5, 22 e 23, onde tem o resultado do Espírito Santo na nossa vida, como diz lá, o fruto do Espírito, né, está em nós, e nós precisamos justamente buscar. E se nós compararmos com Efésios capítulo 5, 18 a 21, nós podemos ver onde está a ação daquele que está cheio do Espírito Santo. Por exemplo, Efésios 5, 19 vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é comunhão. Comunhão usando os cânticos. E aí na primeira frase de Gálatas 22 a 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Se eu, para desenvolver a comunhão, eu preciso de amor, de alegria e de paz. E aí, entoando entre vós com hinos e salmos e cânticos espirituais, estamos se enchendo do Espírito Santo. No versículo 20 vai dizer: dando sempre graças a Deus em tudo a nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é gratidão. Em Gálatas, no versículo 22 e 23, nós vamos encontrar justamente isso: grato pela longanimidade, pela benignidade e pela bondade de Deus. Então, cada vez que nós estamos dando graças a Deus por tudo, nós estamos enchendo-se do Espírito e desenvolvendo fruto na nossa vida. E por fim, no versículo 21 de Efésios 5, ele vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nesse versículo de Efésios 5, 21, nós vamos encontrar abaixo, 22 até em diante, nós vamos encontrar essa sujeição entre o marido e a mulher, entre os filhos e os pais, e entre os senhores, os patrões e os empregados. Então, um se sujeitando ao outro. Como é que a gente pode linkar isso com Gálatas 22? Quando a gente encontra nessa sujeição
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade, sendo fiel uns aos outros, no que eu sou para com a minha esposa, no caso de cônjuge, no que eu sou para com o meu marido, no que eu sou como filho ou como pai, no que eu sou como patrão ou como empregado. Fiel, manso, sabendo o que tem que falar, mas falar com jeito, aplicando no momento certo a palavra verdadeira. E domínio próprio, para não se irritar, porque nesses relacionamentos que há entre um e o outro, a sujeição, é preciso que haja domínio próprio. Então, a partir do momento que as Escrituras dizem, lá no versículo 18 do capítulo 5, enchei-vos do Espírito, o apóstolo Paulo não nos deixa órfãos, dizendo, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Ele vai dizer, tenha comunhão uns com os outros, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Seja grato, ore agradecendo a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se sujeite uns aos outros no temor de Cristo. Certamente fazendo isso, nós vamos justamente desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Certamente desenvolvendo isso na nossa vida, nós podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo. Então, espero que a gente realmente tenha concluído bem essas aulas e que você, de fato, possa estar cheio do Espírito Santo dia a dia, deixando que ele atue na sua vida e não o atrapalhando de forma alguma. Tá bom? Espero que Deus abençoe você e toda a sua casa. Se inscreva no canal do Seminário Teológico Ebenezer, dê um like aí, como nós temos falado, para que a propagação do Evangelho seja feita para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês, meus queridos amados. Um abraço, até mais.